A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube, seu irmão em Cristo, pastor Leandro Amorim. E hoje iremos orar no Salmo de número 2. Antes da oração, como de costume, eu quero poder ler o Salmo de número 2 para que te possa compreender e entender o motivo desta oração. Como eu falei anteriormente, que eu estou no meu coração um propósito de poder ler os salmos da Bíblia, um por um, e poder explicar resumidamente, logo em seguida, fazer uma oração abençoada por você e por toda a sua família. Como é importante, meus irmãos, a gente começar o dia lendo a palavra de Deus, orando, buscando a presença do Senhor. Então você que está aí me ouvindo agora, aqui no meu canal do YouTube, eu quero te pedir um favor, não custa nada, basta você clicar aí no seu computador, no seu telefone, no tablet, se inscrevendo no meu canal e colocando a opção do sino de todas. Por quê? Para que quando você receber uma notificação, você possa receber os meus vídeos diariamente. Eu quero postar aqui orações. É para abençoar nossas vidas, meus irmãos. Como estou sendo abençoado por Deus, por esses momentos tão maravilhosos de ler a palavra, de orar também. Sabe que eu estou sendo muito edificado por Deus e é algo que eu queria muito fazer, e como eu estou feliz de ter você comigo aí. Então, mais uma vez eu peço aí, você que não está inscrito, se inscreva aí, também não esqueça também do like, porque isso vai fortalecer nosso canal e o meu desejo é alcançar muitas pessoas. Então faça isso, meu irmão. Compartilhe aí também no WhatsApp, né? Há muita gente que tem muito grupo e isso facilita mais ainda. Em nome de Jesus, vamos ler o Salmo de número 2 com muita reverência, com muita alegria. Diz assim um Salmo de número 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará, na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me, é muito conhecido esse versículo, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho do homem, ou filho, que está falando de Cristo, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve ele se inflamará a sua ira. Bem-aventurado ou felizes todos aqueles que nele confiam. Amém? Quantos pode dizer amém por esta palavra? Irmão, que coisa linda é a palavra de Deus, irmão. Como é maravilhoso você ler a palavra do Senhor. Eu li aqui na linguagem corrigida de Almeida, que é a mais conhecida por todos vocês que acompanham no Brasil, na Europa, na África, em qualquer lugar do mundo. Você é privilegiado, assim como eu, de lermos a palavra do Senhor Jesus, irmãos.
E eu quero poder explicar a palavra de Deus no Salmo primeiro não, foi o Salmo 2 hoje, sobre o que está escrito aqui. Sabemos que esse salmo é um salmo messiânico, é um salmo de Davi. Davi, como rei escolhido por Deus, como Deus falou para ele, que ele tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Não tem coisa melhor que é um homem e uma mulher ser escolhida ou escolhido por Deus. E aqui fala, porque as nações pagãs planejam revoltas, porque os povos fazem planos tão tolos. Em outra tradução mais simples fala isso, porque se amontinam as nações e os povos tramam coisas vãs. Planejam significa que as nações pagãs estão planejando revoltas. Os povos fazem planos tolos. E os seus reis se preparam, versículo 2, e os seus reis se preparam, e os seus governantes fazem planos contra Deus e o Senhor, o rei que ele escolheu, aqui na linguagem de hoje. Agora, por que isso está acontecendo, meus irmãos? Nós sabemos que as nações, os reis da terra, se levantam, conspiram contra o ungido de Deus, contra o Senhor. Vai me lembrar, porque lembra que Davi escreveu esse salmo. Quantas das vezes os filisteus, eles tiveram uma altura que os filisteus, eles tomaram a arca do Senhor no tempo de Samuel, quando ainda não havia rei, e eles pegaram, profanaram, blasfemaram das coisas de Deus e colocaram a arca da aliança diante de Dagom, para que a arca ficasse aos pés daquela imagem do seu Deus. Um Deus falso, um Deus minúsculo, porque o Deus poderoso é só um, e o nome dele é o nosso Deus Jesus Cristo. E ele está observando as nações. Os reis das terras zombam quando as pessoas, elas promovem leis que não agradam a Deus. Lembrando que Davi, as nações sempre tramavam, planejavam destruir Israel. Por isso que Davi foi escolhido rei para defender o seu povo. E muitas das vezes Davi teve que entrar em batalhas, entrar em guerras, destruir o seu inimigo, envergonhar o seu inimigo, porque Deus viu que eles estavam zombando do Deus de Israel. Faz-me lembrar a história de Senaqueribe, quando ele tenta entrar em Jerusalém. E quando o rei, se eu não me engano, o rei Ezequias, com medo, preocupado, ele ora a Deus. E Deus usa o profeta Isaías falando, aqui não vai entrar nenhuma flecha. Deus colocará um anzol em seu nariz. E Deus naquela noite, lembra-te uma coisa, Deus naquela noite enviou um anjo e matou mais de 185 mil assírios. Por quê? Porque os reis da terra tentaram zombar de Deus e zombar do seu rei. Meu irmão, Deus defende o seu povo. Deus, ele humilha os reis. E eu estava vendo aqui, como eu estou gravando aqui na França, infelizmente agora, esses dias, foi aprovado nesse mês de março, se não me engano agora, 2024, uma lei do aborto, onde mulheres com até 14 semanas elas podem tirar o seu bebê, a sua criança. E com 14 semanas está sendo formado já a criança no seu ventre da sua mãe. É algo lamentável, é algo muito triste que está acontecendo, infelizmente aqui na Europa, como no mundo inteiro, no Brasil também, essa batalha muito grande do aborto e outras coisas. Mas Deus, irmãos, os reis da terra se levantam contra o ungido de Deus, se levantam contra o Senhor como? Contra a sua palavra, contra o seu evangelho. Por isso que fala no versículo 3, continuando, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Irmãos, como fala a palavra de Deus, esses rebeldes dizem, vamos nos livrar dos domínios deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Mas não vai adiantar. Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 4, para poder adiantar aqui, meus irmãos, porque eu quero orar por você. Eu quero que você continue aqui, porque eu quero estar orando por você, meu irmão.
É muito importante você ficar até o final, porque eu vou estar orando por você. Versículo 4. É aquele que está sentado nos céus, se irá, o Senhor zombará dele. Foi o que Deus fez com Senaqueribe. Quando ele tentou humilhar Israel, ele se irou. Deus se irou e também começou a irar-se. E quando Deus se ira, meu irmão, é algo muito sério. E quando Deus também rirá, Deus zombará deles, porque as pessoas acham que Deus não fará nada, e Deus fará sim, no tempo certo. Versículo 5. Então ele falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Esse salmo aqui, meus irmãos, está falando da justiça de Deus, da maneira como Deus, como seu rei, é um rei messiânico, está falando de Jesus. Eu vou ter que adiantar aqui para poder falar bem resumidamente como eu falei. Versículo 7, falarei do decreto do Senhor. Ele me diz, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. E pede-me, eu te darei as nações por herança e a extremidade da terra por possessão. Isso se cumpriu em Jesus. É um salmo messiânico, onde Deus está estabelecido o seu trono, o rei Sião, está falando dos céus, está falando de Cristo Jesus. Quando fala, tu és o meu filho, hoje te gerei, Jesus foi gerado no ventre de uma mulher com o propósito de ser o rei dos reis e o senhor dos senhores. Por isso, essa palavra pede-me, darei as nações por herança. Está falando do cumprimento messiânico de Jesus, aonde ele tomou por herança todas as pessoas da terra, aonde se cumpre a salvação das nossas vidas através de Cristo Jesus. Mas quem sabe também podemos pensar assim, por que não? Deus, ele também deseja que nosso coração se realize. Pede-me. Quantas vezes já ouvi aí no Brasil esse versículo sobre missões, como um culto missionário. Se hoje eu estou aqui na Europa, estou aqui na França, fazendo a obra de Deus, trabalhando, cuidando da minha família, é pelo fato seguinte, meu irmão, porque um dia eu pedi também as nações por herança. Claro que esse versículo significa em Cristo, o significado dele, mas Deus também fala também a sua palavra. Pede-me tudo o que eu quiser, que eu vos farei. O mundo carece de missionários. Eu, como tenho falado isso no meu canal sobre missões, o desejo de Deus é que você possa orar pelas nações. Como eu falei para você aqui na Europa, a Europa está sofrendo, o mundo está sofrendo. Leis estão sendo estabelecidas como aqui na França, em outros países, contra tudo que é a palavra de Deus. Por isso nós temos que nos levantar. É por isso que eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, minha irmã, você precisa hoje tomar uma decisão como Davi, de lutar, de batalhar, porque as nações, elas estão mergulhando a cada dia no pecado. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Versículo 9, e tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro. Deus fez isso através de Cristo e despedaçou todo o jugo do pecado, quando ele fala está consumado naquela cruz. O pecado foi destruído, ou seja, da humanidade. Deus, ele foi consumado a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Ali deu a consumação da nossa vida nova com o Senhor, uma transformação de vida. Hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O plano da salvação, ele acontece ali quando Jesus morre naquela cruz, quando ele vai despedaçando o jugo do pecado. Hoje é claro que as pessoas pecam, erram sim, mas quando você tem Jesus, você vai evitar pecar. Quando você tem Cristo Jesus, você vai evitar errar e desobedecer, porque o jugo foi quebrado, despedaçado, como Deus fez com aquele gadareno, aquele homem que vivia em sepulcros no cemitério. Naquele dia Jesus expulsou os demônios do gadareno, aquele homem que vivia nos sepulcros dormindo e acorrentado, preso pelos demônios, preso pelo pecado, preso pelo mundo. Deus o libertou das algemas do mal, de todo tipo de mal. É isso que ele quer fazer na sua vida, porque ele é um vaso.
Ele é o oleiro, no caso, ele é o oleiro e você é o vaso na mão do oleiro. E a Bíblia fala que Jeremias fala que quando ele vê aquela visão, ele fala que nós somos o vaso na mão do oleiro, o vaso tem que ser quebrado. Por isso que muitas das vezes você está passando por problema na sua vida. Quem sabe Deus permitiu algumas situações para quebrar o teu orgulho, para quebrar o teu jugo, para quebrar você, para que você seja humilde, dependente de Deus, para que você possa estar preparado para estar como vaso na mão do oleiro. Eu preciso adiantar aqui para poder ler, para estar orando com você. Porque aqui eu poderia falar muita coisa, irmão. Só sobre vaso, meu Deus do céu. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, seja prudentes, reis. Deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. É isso, meus irmãos. Reis da terra, sejam prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra, irmão. A vontade de Deus, quando Deus fala para as autoridades governamentais do mundo, é que eles, presidentes, ministros, reis da terra, príncipes, é que eles temam a Deus, é que eles buscam a Deus, porque os homens perderam o temor. A liderança política perderam o temor. As pessoas já não têm mais pudor, colocando lei de ideologia de gênero, aprovando lei de aborto, aprovando a maldade, liberando as drogas no mundo e tantas outras coisas, irmão. Como você está vendo, cansado de acontecer coisa aí como na ilha de Marajó, que é a minha terra, o Pará, eu sou paraense, e coisas sobre crianças, o que está acontecendo ali é algo lamentável. Por isso que a Bíblia diz, sejam prudentes, ser instruídos juízes da terra. Muitas das pessoas não querem ser instruídas, eles não querem ouvir a palavra de Deus. É algo lamentável. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, escutai, ó reis, preste atenção, autoridades, adorem ao Senhor com tremor e temam e se ajoelhem diante deles. Em outras traduções, regozijai-vos com tremor, servir ao Senhor com temor. Irmãos, por isso nós devemos orar pelas autoridades, porque o que está acontecendo hoje é lamentável. Muita coisa errada aí no Brasil, principalmente quando você vê essa mudança da esquerda, essa mudança de política, de coisas más. Eu não quero defender aqui que é o certo, se é a esquerda, que é se é a direita, irmão. Um cristão, ele deve pensar naquilo que é correto, que é justo, o que está acontecendo é algo muito errado, mas Deus julgará essas pessoas. Do poder judiciário, legislativo também. O que está acontecendo? Coisas horríveis na terra, terríveis, terríveis. E Deus julgará cada líder, por cada aprovação de lei, por cada ato errado, Deus julgará, meu irmão. Por isso que a Bíblia fala, servir a Deus com temor e tremor. Você lembra de Nabucodonosor? Por ele não temer a Deus, o que aconteceu com ele? É isso que Deus fará com a liderança das autoridades da terra. Eu falo desde reis, de príncipe, de rainhas, de princesas, de ministros, de presidentes, de políticos, não importa quem seja a autoridade, não importa, Deus, ele julgará as ações. E Nabucodonosor, ele era um rei, e ele se exaltou e falou, essa aqui é minha grande cidade, Babilônia, que eu conquistei para a glória da minha magnificência, para a glória minha, do meu eu. Conforme ele falava aquelas palavras, ele olhava o palácio que ele construiu, uma das 7 maravilhas do mundo, aquele jardim, tudo que ele conquistou, todas as nações, ele pensou que era pela força do seu poder, ou pela sua sabedoria, ou pela sua capacidade. Pelo contrário, Deus falou através de Daniel que ele tinha que se humilhar. Passou-se um tempo, quem sabe um ano depois, ou até antes. Nabucodonosor, Deus deu tempo para ele, é o que Deus está fazendo com os povos da terra, com a liderança. Pessoas, infelizmente, irão morrer, muitos já estão morrendo. Vai me lembrar de um político que zombou de Israel, uma liderança islâmica que zombou de Israel, e ele morreu conforme ele falava no palanque, ou falava diante ali daquele local político. Você deve ter visto esse vídeo. Foi assim que aconteceu com Nabucodonosor. O anjo desceu e falou, Nabucodonosor, tu agora por causa disso, tu vai viver entre os animais.
e passou 7 tempos. Segundo alguns estudiosos, isso pode ter simbolizado até, quem sabe, 7 semanas, 7 meses ou até 7 anos. Eu só sei que passou bastante tempo e Nabucodonosor, ele perdeu a glória, o reino, o poder e viveu como um animal realmente. Por quê? Porque ele zombou do Senhor. E é assim que Deus fala com as nações, com os líderes. Tremo a Deus, conforme aquele rei, o rei Herodes, que zombou do Senhor, que se orgulhou também lá em Atos dos Apóstolos. Ele foi comido de bicho. É isso que vai acontecer com o final de muitas lideranças. E eu falo isso com muito temor no meu coração, meu irmão. Com muito tremor, porque isso não me alegra nada. Alguém perder a salvação, uma liderança, uma pessoa perder a alma por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da fama ou por causa do dinheiro ou do sucesso. Deus vai julgar todas as ações de muitos líderes. É o que a Bíblia diz. E finalizo dizendo: beijai o filho do homem, o filho, para que não se ire e pereça no caminho. É aquilo que eu li agora, que eu falei de Nabucodonosor, do rei Herodes. Porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. E significa no Apocalipse, quando as taças forem derramadas, quando as trombetas se tocarem e os selos forem abertos, Deus julgará as nações. Já está acontecendo muita coisa dessa já. Nós estamos vivendo praticamente muita coisa do Apocalipse já. Deus está se irando e a ira de Deus virá sobre as nações. Mas tem uma promessa no Salmo aqui. Beijar o filho do homem significa não beijo de traidor, porque Judas, ele traiu Jesus. Judas traiu Jesus. E muita gente chega diante de Deus com beijo de traidor. Um beijo significa humildade, humilhar diante dele. Você lembra que Judas beijou Jesus e achando que estava fazendo algo bom? Não, ele traiu com um beijo e ele morreu por isso. Por isso que a Bíblia fala: beijai o filho. Faz lembrar de quem? Daquela mulher pecadora do vaso de alabastro, que ela pega o seu perfume e lança aos pés de Jesus. O que ela fez ainda? Ela beijava os pés do Senhor. Com sinal de quê, pastor? De reverência. Significa reverência, porque na cultura judaica quando você lê na Bíblia, ósculo santo significa um beijo no rosto. É a saudação de um povo judeu. Eles beijavam o rosto um do outro, significando respeito. Respeito por aquela pessoa e humildade. Mas infelizmente, muitas pessoas hoje estão zombando do Senhor. Por isso que ele fala que ele se inflamará, que ele se irá. Mas bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Aleluia! Eu quero te dizer, irmão, até me arrepio aqui o meu coração, o meu corpo, com temor e tremor, eu digo para você: faça como aquela mulher. É isso que nós vamos fazer agora. Eu sei que eu já passei já mais de 20 minutos aqui. Mas se você está me ouvindo até agora, eu quero convidar você para fazer como aquela mulher. Aquela mulher do vaso de alabastro. Ela orou ao Senhor. Ela se prostrou diante do Senhor. Ela não merecia. Ela não se achava digna do Jesus, do Salvador. Aleluia. Como não se emocionar com essa palavra? Eu sinto aqui a presença de Deus nesta palavra. Te digo, meu irmão, minha irmã, não importa o que você fez, que você cometeu, Deus está aqui para te perdoar. Busca Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque um dia a porta vai se fechar, a ira de Deus virá, Ele vai quebrar, como Ele fala aqui no Salmo 2, Ele vai despedaçar o ferro, Ele quebrará a vara, porque Ele é oleiro. Ele dará o seu decreto. O rei no Monte Sião. O rei está voltando e Ele está aqui para julgar, mas está aqui para te perdoar. Aquela mulher falou: filha, perdoados estão teus pecados. Vai-te em paz. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu quero convidar você com muito temor e tremor em seu coração. Iremos orar ao nosso Deus nesse exato momento. Nós vamos clamar ao Senhor neste momento. Eu quero que você tenha paciência, irmão, porque a oração tem poder. E vamos clamar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você estiver no seu trabalho, feche os seus olhos. Se você estiver conduzindo, se você estiver em qualquer lugar no seu trabalho, um lugar, fica com o tempo reservado com Deus agora, porque Deus vai falar conosco através da oração.
Tire esse momento com Deus agora. Você que está sem força, pastor, não tenho mais força para orar, então ore comigo. Eu vou orar por você. Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer agora, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelo teu povo, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Senhor, tu sabes o quanto nós sofremos, o quanto a gente somos indignos, o quanto nós somos pecadores, mas eu creio, Pai, de tudo que eu li aqui, eu quero guardar, que nós devemos nos humilhar diante do Filho do Homem, beijar o Filho do Homem, que significa que nós devemos beijar o Filho, devemos pedir a Deus por herança algo, queremos sim os milagres de Deus. Eu oro, eu abençoo o teu povo nesta manhã, Senhor, nesta tarde ou nessa noite. Eu abençoo a todos que estão orando comigo, que a graça de Deus, que a força de Deus, que a presença de Deus te fortaleça agora, que o Espírito de Deus te traga força agora. Pai, em nome de Jesus, essa vida, essa mulher, este homem que está sofrendo, que está passando luta como aquela pecadora, que não tinha força, mas ela chegou, Senhor, com o seu vaso, ela trouxe o melhor para ti, e ela derramou aquele perfume, Senhor, como sinal de dependência de Deus. Nós estamos aqui para sermos dependentes de ti, Senhor. Pois eu sei que um dia tu julgarás o mundo, as autoridades, Pai. Quantos reis, líderes, monarcas, presidentes e ministros dessa terra que estão promovendo lei como na França, Pai. Eu oro pelo governo francês, pelo presidente, pelos políticos desta nação, por Portugal também, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, que promove leis que não agradam ao Senhor. A tua ira virá, tu vais se irar dele, vai se irar também, Senhor. Deus, salva o teu povo, a tua igreja, que vivemos no meio dessa corrupção, dessa maldade, que os ricos ficam soltos e os pobres presos, onde as crianças são maltratadas, abusadas e violentadas, como na ilha de Marajó, como no mundo inteiro, são traficadas, vendidos seus órgãos, tratados como animais, como objetos sem valor algum, Senhor. É lamentável o que estou fazendo com as crianças. Mães que perderam o temor, como na França, que se alegraram, bateram palma para ir em Paris. Na França se alegraram, fizeram festa pela lei ser aprovada. Eles estão aprovando a morte, o assassinato de crianças inocentes. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. A tua ira virá, que assim seja. Julga essas maldades, Pai. Julga as situações deste mundo, Deus. Até quando nós veremos a maldade reinar, Senhor? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, que o nosso Deus julgará todas essas coisas. Quanto a nós, Senhor, ajuda-nos em nossas fraquezas, porque é muito fácil, Pai, apontar o erro de alguém, é muito fácil olhar para um homem e uma mulher que erra. E nós, Jesus, tem misericórdia dos nossos defeitos também. Tem misericórdia das nossas maldades, nossas inclinações do mundo, da carne, dos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos, Pai, a sermos melhores. Fortaleça a minha irmã e o meu irmão que está aqui comigo até agora, Senhor. Que o Senhor os recompense, que a paz de Deus, que a alegria de Deus chegue em seu coração. Eu oro por força, fortalecimento espiritual. Se alguém que está doente seja curado agora, em nome de Jesus. Sinta o toque de Deus na tua vida agora, na presença do Senhor. Que o Espírito de Deus flua sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Pai, oro por libertação. Muita gente está precisando que o jugo seja despedaçado, Pai, do pecado, dos vícios, de tantas outras coisas. Vai quebrando, Pai, o vaso, vai quebrando esse vaso, faça um vaso melhor, tira o orgulho, a soberba, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada em nós, Senhor. Todas as fraquezas do nosso coração, nos perdoa, nos limpa. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos que estão me ouvindo agora aqui, Pai, na rede social. Que sejam abençoados em nome de Jesus. Onde chegou esse áudio, Pai? Que as famílias sejam abençoadas, que haja reconciliação entre os casais, abençoa as famílias, os jovens sejam libertos, vidas que não conseguem
Pai, se dominarem os seus corpos tão inflamados, presos no pecado, que haja agora, Pai, domínio, que haja agora santidade, e os abençoe em nome de Jesus. Eu abençoo agora, Pai, as crianças e os adolescentes, em nome de Jesus. Quero finalizar essa oração, Pai, dizendo quão precioso é, Senhor, a Tua presença. O quão precioso é, Pai, estar contigo, Deus. O quão bom é orar diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui, juntamente com o Teu povo. Obrigado, Senhor, por eles estarem comigo orando nesse momento. Recompense cada vida que estará aqui, Pai. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa vida nunca mais seja a mesma, Senhor. Te agradeço, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. E amém, você pode dizer amém. Já quero finalizar dizendo, você que ficou comigo aqui praticamente meia hora, que Deus te abençoe grandemente. Quero te pedir mais uma vez, compartilhe esse vídeo, esse áudio de oração para um amigo seu que está precisando de fortalecimento, para alguém da sua família, alguém do seu trabalho. Você pode fazer isso agora no grupo de WhatsApp seu, da sua família. Passa para o maior número de pessoas possível. Você que não está inscrito no meu canal, se inscreva aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Se inscreva para você receber outros vídeos aí no seu aparelho telefônico ou no seu computador, no seu tablet, enfim, onde você está assistindo agora. Apenas se inscreva, que eu peço. Compartilhe também esse vídeo e dá um like, porque o meu desejo é que muita gente possa ler o Salmo 2 e orar comigo também. Estarei esperando você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Estarei aqui, pela graça de Deus. O meu desejo é de poder colocar, a não ser que aconteça um imprevisto, mas o meu desejo, irmão, de estar aqui todos os dias, colocando um vídeo a cada dia, para você meditar como um vídeo devocional. Comece o seu dia, irmão, lendo a palavra. Você que não tem condição de ler, então expõe conforme você está fazendo alguma coisa. Coloca algo no fone de ouvido e vai escutando, vai ouvindo, conforme você vai viajando, estudando, fazendo outra coisa. E deixa a palavra falar com você através desse áudio, através da palavra de Deus, através da oração. Tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui. É muita alegria ter você comigo neste momento, na leitura dos Salmos, através da oração abençoada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e muito obrigado. Que o Espírito de Deus te dê um dia abençoado, um dia maravilhoso que eu desejo da parte de Deus. Fica na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.